Essa é a nossa live número 21, né, da nossa série de lives sobre a profissão de social media, sobre ser uma social media de sucesso. Qual que é o objetivo desses nossos encontros aqui, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube? É tirar dúvidas, esclarecer, trazer informações sobre essa nova profissão que a gente vê falar muito no mercado, que as empresas precisam, tem muita necessidade, demanda, né, desta profissão no mercado. Então, estas lives, elas são para tirar essas dúvidas, para esclarecer aí um pouquinho esse assunto na sua mente. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Diana e eu já trabalho há mais de 5 anos gerenciando, criando estratégias aí para as redes sociais de diversos clientes. Tem as nossas lives toda terça e quinta às 18 horas. Pessoal aqui do Instagram também, clica aí no link da bio, vem para o YouTube, se inscreve lá, porque a gente tem também, além das lives, né, vídeos que são publicados ali diariamente de todo o conteúdo sobre a profissão de social media. Então, se você não segue lá no Instagram ainda, clica ali depois, vai lá no Instagram, procura por Diana Leme MKT, você vai encontrar a minha página no Instagram. Pode seguir também no Facebook, tem página no Face. E é isso, você vai ficando por dentro. Estou aqui, o meu papel aqui é tirar as suas dúvidas, trazer um conteúdo de forma prática, de forma clara, porque às vezes eu vejo que acontece muito, muito, muito aí no digital, as pessoas falando sobre a profissão de social media de uma maneira burocrática, de uma maneira difícil, e não é assim que funciona. É muito prático, é uma profissão que sim, você consegue ter total liberdade, então quem me acompanha aí vê, né, a liberdade que eu tenho. Hoje de manhã mesmo eu fui fazer minhas patinhas, eu estava trabalhando ali no celular enquanto eu fazia unha, estava esperando para fazer a unha, eu estava trabalhando. Então a gente tem essa liberdade, a gente que é mulher ainda mais, né, que a gente tem essa necessidade, às vezes, de cuidar de um cabelo, de cuidar de uma unha, fazer uma sobrancelha. E eu sei a dificuldade que é você cumprir horário e ter que fazer isso depois do horário. Então é bem complicado. Sobre o que vai ser a live de hoje, Diana, você pode estar se perguntando. E a live de hoje é um quadro novo que eu estou trazendo aqui, que é o Diana Responde, tá bom? Então eu separei aqui, eu dei uma olhadinha em todas as dúvidas que eu recebo, tanto no Instagram, quanto no WhatsApp, no Facebook, e eu vou responder essas dúvidas aqui nessa live com você, porque pode ser que a dúvida de uma pessoa seja a sua também. A primeira dúvida que eu recebi foi da Naya, e a pergunta dela foi: a partir das respostas do cliente no briefing de conteúdo, o que eu devo fazer? Então, primeiro, se você não sabe o que é um briefing de conteúdo, ele nada mais é do que um questionário que a gente envia para o cliente. Então, vamos supor que o cliente fechou comigo. Eu tenho esse questionário que eu envio para ele, para que ele possa responder as perguntas estratégicas que eu preciso saber da empresa dele. Quais são esses tipos de pergunta? Os produtos que ele vende, os serviços que ele presta, quais são as principais dúvidas do cliente dele, por que o cliente dele compra com o concorrente, não compra com ele. Então, é um exemplo das perguntas que tem nesse questionário que eu envio e o cliente responde. Então, isso se chama briefing de conteúdo. Tem uma mentorada do GRS que ela nomeou como raio-x empresarial. E eu adorei, achei sensacional, porque basicamente é isso mesmo. A gente ali no papel de social media, eu acabo fazendo esse raio-x da empresa do cliente para poder traçar essas estratégias e trabalhar de forma constante, de forma certeira na rede social dele. E aí a pergunta então foi relacionada a isso, a partir das respostas desse briefing de conteúdo, o que eu, como social media, devo fazer? O primeiro ponto importante aí nesse caso é o social media analisar se o cliente respondeu esse questionário da maneira certa, como tem que responder. Eu falo que tem aquele cliente que ele vai querer te ajudar, tem um cliente que é o mais preguiçosinho, né? Que assim, tudo na vida é prioridade, nem é muito questão de tempo, é prioridade. Do mesmo jeito que eu estou aqui tirando parte do meu tempo para fazer essa live para você, o seu cliente ele deve entender que é importante responder esse questionário
e tirar um tempo focado para fazer isso. Então, o social media ele tem que analisar se o cliente respondeu o questionário de forma correta e de forma concisa, né? Das informações que ele precisa. Ah, o cliente não fez isso? O papel do social media é ir lá e perguntar, ó, eu fiquei com dúvida com relação a isso, porque você não respondeu. Você pode ser mais claro para mim nessa resposta aqui? Você pode me falar, né, os tópicos disso aqui? Então, é analisar essas respostas, se o cliente fez da maneira correta, e depois que você recebeu esse briefing de conteúdo do cliente, você parte para a definição de persona, né? Você vai lá preencher o DNA da empresa, os mentorados do GRS sabem passo a passo de como fazer isso. Então, é preencher o DNA da empresa, que eu já expliquei numa outra live, que toda empresa é como se fosse uma pessoa, tem o seu próprio DNA. A empresa, ela tem a sua personalidade, o seu jeitinho de falar com o seu cliente, o jeitinho ali de conversar no WhatsApp, qual que é a personalidade da empresa. Então, após esse questionário raio-x empresarial preenchido pelo cliente, o social media vai lá definir esse DNA da empresa dele a partir desse questionário raio-x e vai definir a persona daquele cliente. Diana, estou aqui, não sei o que é persona, do que você está falando. A persona é o cliente ideal do seu cliente. Também tem um passo a passo, tem live sobre isso. Então, se você tem dúvidas sobre persona, como que faz isso, nunca ouviu falar, ou tem dúvidas, aqui no YouTube tem aula, live específica sobre esse tema, tá? Então, a partir desse questionário preenchido, o social media vai definir o DNA da empresa e vai ali desenhar as personas daquele cliente, porque toda empresa, com certeza, atende mais de uma persona, tá bom? Então, essa foi uma das dúvidas que eu selecionei.